Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro. É filho de um pintor de paredes, Francisco José de Assis, e da lavadeira de origem portuguesa, Maria Leopoldina Machado de Assis. Ficou órfão de mãe ainda pequeno. Em 1856, entrou na tipografia nacional como aprendiz de tipógrafo, onde conheceu o escritor Manuel Antônio de Almeida, de quem se tornou amigo, e permaneceu até 1858. Iniciou sua carreira como funcionário público em 1867. Casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes em 1869, aquela que o estimulou na carreira literária. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1896. Em sua primeira reunião, foi eleito presidente. Ocupou a cadeira de número 1. Em sua homenagem, a academia é chamada de Casa de Machado de Assis. Em outubro de 1904, sua esposa, também enfermeira, faleceu. Dedicou o poema a Carolina em sua homenagem. Machado de Assis tinha sua saúde abalada por conta da epilepsia. Após sua perda, limitou as saídas de sua casa. Em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos, morreu de depressão. Foi enterrado no cemitério de São João Batista, na mesma cidade onde nasceu e viveu toda a sua vida. Machado de Assis escreveu inúmeros poemas, contos, peças teatrais e romances. Entre eles, Desencantos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Mão e a Luva, Crisálidas, Yaya Garcia, Helena, Ressurreição, O Alienista, Dom Casmurro, Quincas Borba, entre outros que marcaram toda a literatura. Olá, meu nome é Bento Santiago, mas como estou a dar título para esse livro, pode chamar-me de Dom Casmurro. É assim que sou conhecido. Chamo-me assim, pois uma vez que voltava para casa de trem, encontrei-me com um homem que conhecia de vista e de chapéu. Este recitava-me versos, mas acabei por dormir. Aquele jovem ficou um pouco irritado comigo. Embora eu pedisse para continuar, ele não fez. No outro dia, alcunhou-me de Dom Casmurro. Dom por ironia, e Casmurro não vem do sentido do dicionário, mas sim de homem calado e metido consigo mesmo. Escrevo esse livro, pois sinto a necessidade de atar as duas pontas da minha vida, o presente com o passado. Tanto que minha casa é a cópia fiel da onde nasci. Vivo só, como criado. Sei que sou velho, mas encontro beleza agora nas coisas onde não encontrava antes. O real motivo disso é a monotonia que a vida se tornou. Confesso desde já que não tenho boa memória. Contarei minha história conforme os fatos foram surgindo em minha cabeça. O ano era 1857. Estávamos em novembro. A rua era Mata Cavalos, aqui no Rio de Janeiro. Rua essa onde cresci e passei toda a minha infância. Nunca me esquecerei dessa tarde. Ia indo para a sala. Escutei algumas vozes e meu nome, então me escondi. Os adultos foram para a sala. Era José Dias, nosso agregado, porém grande influenciador da família. Prima Justina, tio Cosme e minha mãe, Dona Glória. Eles conversavam sobre minha ida ao seminário, como minhas atitudes com a minha amiga Capitu poderiam influenciar contra. A conversa se encerrou com minha mãe chorando. Queriam me mandar para o seminário por conta de uma promessa feita por ela mesma. Quando estava grávida de mim, prometeu a Deus que se nascesse menino, mandaria ao seminário. Sua esperança era que fosse uma menina, pois temia muito a nossa separação, porque além de ter perdido o primeiro filho, meu pai morrera. Um fato é certo, eu não tinha vocação. Assim que achei a oportunidade, saí correndo de trás da porta sem que me vissem. Fui em direção à varanda, e lá estava atordoado, até que um coqueiro tranquilizou-me, pois falaram que minha amiga e eu tínhamos sentimento um pelo outro, e nunca tínhamos parado para pensar nisso. Mas ao refletir um pouco, percebi que a amava, e por suas atitudes comigo, sabia que era recíproco. Da varanda, ouvi Dona Fortunata, a mãe dela, chamando-a. E, como ia lá sempre, desci em direção à casa dela, que ficava aos fundos da minha. Quando a vi,
Capitu estava escrevendo no muro. Aproximei-me para ver, e embora ela tentasse tapar, eu vi. Ela havia escrito nossos nomes no muro, Bento e Capituliana. Ambos ficamos sem reação. Demos as mãos e ficamos nos olhando. Até que seu pai, Sr. Pádua, chegou. Tivemos que disfarçar. Ela conseguiu mais que eu, é claro. Logo, ficamos sozinhos na sala. Nessa hora, contei-lhe sobre o seminário. Ela ficou muito irritada, até ofendeu minha mãe. Quando ela ficou calma, tentei-lhe explicar. Desde pequena, Capitu já havia ideias não muito lúcidas. Foi ela que me ensaiou para falar com José Dias, porque o conselheiro da família era ele. Então, se ele quisesse que não fosse, logo minha mãe aceitaria. Voltando para casa, pensei no que Capitu disse, e assim refleti um pouco antes de entrar. Quando entrei, falei com prima Justina, e me fiz de desenganado. Porém, me arrependi de não ter ido direto falar com José Dias, recomendações de Capitu. Então, fui até o agregado e combinamos de sair no dia seguinte. Nessa saída, conversávamos um pouco até que confessei que não queria ser ordenado padre. Embora assustado, ele entendeu e disse que me ajudaria. Na verdade, eu queria estudar as leis, e ele aceitou essa ideia e propôs a me apoiar e até ir junto. Contei tudo a Capitu. Ela era uma menina bem curiosa. O agregado falava que ela tinha olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Após alguns minutos de confusão por conta de tal saída, nos beijamos e novamente ficamos sem reação, até que sua mãe chega e eu vou para minha casa. Com o desejo da minha mãe em me tornar padre, eu tinha lições de latim com o padre Cabral. Depois de tudo que ocorreu, enrolei um pouco para descer. Quando cheguei lá, todos o parabenizavam. Ele havia recebido um título, pro notário. Estava tão feliz que me deu férias. Logo, os adultos tornaram a falar da minha ida ao seminário, e isso não me agradava. Voltei até Capitu, e nos beijamos novamente, e dessa vez, quem chegou foi Pádua. Disfarçamos, e ele disse que queria ir até minha casa. Tentei falar com a minha mãe sobre a minha situação, mas sua resposta não foi positiva. Ela queria minha ida ao seminário. No dia seguinte, fui até a casa de Capitu. Ela não parecia bem. Falei sobre a conversa com minha mãe, mas ela constantemente fitava o chão. Até que me fez umas perguntas que me confundiram um pouco. Logo, ela se restabeleceu. Ainda nessa conversa, prometemos um ao outro que nos casaríamos. Assim, eu finalmente vou ao seminário. Antes, fiz um acordo com o padre que, se não me adaptasse no período de 1 ano, não me ordenasse e voltaria para casa. Ao despedir-me de José Dias, ele me garante que antes de 1 ano estaria na Europa, onde eu estudaria leis. No seminário, tentei fazer alguns versos, mas nunca os acabei. Foi lá que conheci Escobar, um amigo que me estimava muito. Andando pela rua com o agregado, deparamos-nos com uma mulher caindo. Ao ver suas meias, fiquei transtornado. Imaginei uma série de coisas, mas consegui dominar esse pensamento. Em uma outra visita, perguntei-lhe quando sairia do seminário. E, mesmo que ele tenha tentado fazer o que eu esperasse, avisei-o que queria ir o quanto antes. Disfarçadamente, perguntei-lhe de Capitu, e não gostei do que ele me disse. E só disse que iria para casa no próximo fim de semana. Em 5 semanas no seminário, já havia me acostumado. Escobar e eu éramos grandes amigos. Queria contar-lhe de Capitu, mas essa não deixou. Capitu e minha mãe passavam muito tempo juntas. Isso não agradou prima Justina, que a tratava friamente. Quando minha mãe estava adoecendo de febre, mandou-me chamar-me no seminário. José Dias foi me buscar. Indo para casa, até pensei que se ela morresse, não precisaria retornar. Mas logo me arrependi, e prometi rezar a Deus caso ela ficasse boa. Promessas essas que fazia frequentemente. Quando chegamos, ela estava muito mal. Ajoelhei-me próximo e lá fiquei. Fui à missa falar com Deus sobre o que eu pensei e o que eu fiz. Indo embora, encontrei com Sancha, uma amiga de Capitu, e seu pai. Fomos embora juntos. Quando estava em casa, Escobar foi me visitar. Ele estava preocupado comigo. Quando viu que estava tudo bem, ficou aliviado. Fui até convidado a jantar em casa por meus parentes. Antes de ir embora, levei-o até o portão e lá nos despedimos. Ele foi-se embora.
Capitu, que estava vendo tudo, perguntou-me quem era, e eu disse-lhe que era Escobar. Conversando com ela da janela, vimos um cavaleiro passar, e ela, olhando para ele, zangou-me e pus-me a correr para o quarto. No quarto, jurei que não falaria mais com ela, e pensei até em me ordenar. Mas logo, no outro dia, conversando com ela, ela me explicou que não o conhecia, então prometi que isso nunca mais aconteceria. Voltando ao seminário, conversei seriamente com meu amigo Escobar. Confessei-lhe que não queria estar ali, e ele me disse o mesmo. Fiquei aliviado. Embora minha mãe não quisesse nossa separação, ela era muito religiosa. Por conviver mais com Capitu, havia talvez como um anjo, que viera me livrar do seminário, assim como a passagem bíblica de Abraão e Isaac. Quando meu vizinho Manduca morre, seu pai pediu-me para ir até o enterro. Embora não quisesse, pensei que se fosse, poderia perder um dia de seminário e ver Capitu. No entanto, minha mãe não deixou. Logo, Escobar aparece em casa. Ele me fazia sentir estimado, e sabia que era estimado também. Escobar era muito bom com ideias aritméticas. Um dia no seminário, mostrou-me isso e nos abraçamos. Os outros seminaristas viram, mas nossa amizade só cresceu. José Dias falou com minha mãe, comprou o notário e com o bispo sobre um plano que envolvia o Papa, e eles aceitaram. No fim daquele ano, saí do seminário. 4 anos depois, me tornei bacharel em Direito. Escobar havia se casado com a melhor amiga de Capitu, Sancha. Quando voltei, minha mãe ficou muito feliz. Capitu estava mais madura. Em 1865, nos casamos. Tudo caminhava bem. Nosso único transtorno era não ter um filho. Durante nossa vida de casado, era tudo muito tranquilo e feliz. Íamos aos bailes e Capitu, por ser muito bonita, gerava olhares por onde passava, fato que me causava um certo desconforto. Após muitos pedidos a Deus, nosso filho veio a nascer. Chamava-se Ezequiel, em homenagem a meu grande amigo Ezequiel Escobar. Também devido ao fato dele ter posto em sua filha o nome de Capitu. Com o passar do tempo, minhas desconfianças foram aumentando. Lembrava-me do ocorrido de ter chegado em casa e encontrar Escobar no meu portão, sem que eu estivesse, e Capitu dizia estar doente. Dias depois, Capitu e eu fomos convidados para um jantar na casa de Sancha e Escobar. Lá, Escobar disse que precisava ter comigo, mas falaria depois. Sancha adiantou o assunto. Era uma viagem à Europa. Ao contar, ela me olhou com olhos diferentes e fiquei um tanto atordoado. Recebi uma notícia que me deixou muito triste. Meu amigo Escobar morreu afogado. Durante seu velório, pude perceber que Capitu aparentava estar também muito triste. Até mais que a própria viúva. Tal acontecimento me deixou pensativo. Após uma observação de Capitu, fiquei transtornado. Ela havia dito que os olhos do meu filho eram muito parecidos com os de Escobar. Com isso, pude ver que Ezequiel era cópia de Escobar. Fiquei túrbido. Meu filho era a cara do meu amigo. Com um turbilhão de pensamentos em minha mente, quando só apenas pensava em matar a minha esposa e o meu filho, mas logo tomava minha noção. Minha relação com Capitu passou a ser turbulenta. Brigávamos o tempo inteiro. Passei a ter aversão ao meu filho, e em consenso, eu e Capitu decidimos mandá-lo para um colégio interno. Pensei em me matar. Passei na farmácia e comprei os medicamentos. Pus em uma xícara, juntamente a um pouco de café. Observei o retrato de Escobar, que encontrava-se em minha mesa. Decidi então engolir o conteúdo da xícara. No entanto, antes disso, entre meu escritório, o meu filho, Ezequiel, ordeno que ele tome, mas logo retorna à consciência. Lembro-me que Ezequiel gritava, papai, mas eu neguei o parentesco. Capitu ouviu tudo, entrou na minha sala, questionando-me, mas logo decidiu ir à missa. Ao voltar, disse que conversou com Deus e decidiu que o divórcio era fundamental. Resolvi mandá-los à Europa. Fui juntamente, mas logo retornei ao Brasil. Em vezes ia até lá, mas todavia nunca procurei por eles. Recebi notícias da morte de Capitu. Consequentemente, um dia Ezequiel, já crescido, vai até minha casa. Decidi fazê-lo esperar um pouco. Ao deixá-lo entrar, fiquei pasmo. Era o exato Escobar na minha frente. Tentei ter com ele uma relação saudável. Até o ajudei com uma viagem. 11 meses depois, tive a notícia de que ele havia morrido. E hoje estou aqui, ainda sem atar as pontas da minha vida. Tive algumas amigas, mas nenhuma com o mesmo afeto que tive por Capitu. Já não havia José Dias
e muito menos a minha mãe para aconselhar-me. Então pus-me só.